Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com a professora Geórgia Amitrano. Ela vai trabalhar aqui um tema muito importante sobre a mulher na filosofia. Só esperar a professora entrar para a gente dar início. Olá, Franciele, boa tarde. A professora entrou aqui. Oi, Hugo. Tudo bom? Tudo bom? Dei uma corrida Bom aqui. mais ou menos, né? Né? Bom não tá, né? É bom A não tá, né? gente Faz um tempo já. E agora chegou já. o calor para piorar a situação. Você tá no Ceará, né? Não, João Pessoa. Ah, tá em João Pessoa. Isso. Tá Mas calor aí? tá. E olha que nem chegou o verão, viu? Quando chegar o verão. Eu tô no Cerrado, deu 40 graus aqui, 12% de umidade. E as queimadas influenciaram muito aí, né? A temperatura. Nossa, ontem a gente achou que estava nublado e não estava nublado. Era o céu cinza por causa Uhum. da fuligem, poeira. Porque minha casa acordou, eu fiquei assim, gente, queimou. Até, né, porque você fica vendo aquela fuligem e a Uhum. gente não está perto da queimada, assim. Uhum. Mas meu irmão estava me falando que ele tem uns amigos que moram em Vancouver, né? Uhum. E as queimadas na Califórnia. O céu está nublado por causa das queimadas de lá. É, pois é. Então vamos tentar aqui resistir de alguma maneira, fazendo reflexões, né? Esse aqui é o último encontro do projeto Reflexões Filosóficas. Cheguei à live número 73, é a de hoje. Uau! Consegui. Todas as lives ficam salvas, tanto no Instagram quanto no canal do YouTube, então depois muita gente acaba assistindo. Eu finalmente consegui fechar uma semana inteira só com professoras, né? E Olha, agradeço que legal! Agradeço imensamente a professora Viviane Buton, que foi ela que me deu os contatos. Eu consegui, marquei, ontem foi com a Juliana Ágil, fiz com a Daniele Magalhães. Na terça eu fiz com a Maria Lúcia Cacciola. Na segunda eu fiz com a Yolanda Munhoz. E hoje estou fechando o ciclo de lives e com uma semana só dedicada às mulheres, porque elas precisam ser mais escutadas. Faz 3 anos que a gente Obrigada! fala e faz as coisas e o mundo é totalmente errado, né? Tá na hora das mulheres começarem a falar e fazer e a gente ficar caladinho, escutando e aprendendo, né? Bom, vou fazer aqui uma pequena apresentação da minha convidada. É a professora Geórgia Amitrano, ela tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia, também fez 2 pós-doutorados em filosofia. Tem uma pesquisa que se intitula A Erótica do Feminino e Exceção como Pressuposto da Afirmação e Negação do Outro. Alguns termos chaves dentro da pesquisa dela são estado de exceção, totalitarismo, terror, força de lei, absurdo, biopoder e biopolítica. Escreveu diversos artigos, faz parte de vários GTs e escreveu a obra Querendo ou Podendo Ser Lilith, A Mulher é um Ser Outro, e também é coautora de Rosas e Pensamentos Outros. E o tema que ela propôs a trabalhar aqui é a mulher na filosofia, por entre rastros e apagamentos do feminino. Muito obrigado por ter aceito o convite, professora. Você tem a palavra. Oh, eu que agradeço. Uma live é sempre uma coisa especial, né? É algo que a gente conversa. Eu acho que é um momento diferente da academia, no qual a gente vai com um artigo, paper. Não que não aconteça, eu já fiz algumas que foram realmente Uhum. bem profissionais, acadêmicas, que também é bem legal. Mas uma das coisas que me chama atenção é que eu começo meu trabalho trabalhando com a condição humana. Eu sou uma leitora do Albert Camus, vou para Hannah Arendt, orientanda de um grande escotiano, que é o Guilherme Castelo Branco, aí do Nordeste, um pernambucano perdido do Rio de Janeiro.
E um trabalho em cima do terror, do estado de exceção. E uma questão que me persegue é quem é homem, quem cabe nesse conceito do homem, do humano. E eu costumo sempre dizer que não foi nada difícil chegar a determinadas conclusões de quem não é. Quem é, eu mais ou menos sei. Mas quem não cabe, e aí você vê o negro, a mulher, o judeu, o muçulmano, em determinadas circunstâncias, obviamente, né? Hoje, muito mais o homem árabe e oriental do que o judeu, mas a gente vai pegar ali durante todo o período do antissemitismo, a questão judaica, e aí você se depara com você mesmo. Você olha para você e você se descobre um espelho disso. Uhum. E, recentemente, eu publiquei esse livro, Querendo ou Podendo Ser Lilith, né? E é um livro que ele tem uma história muito interessante. E eu falar um pouco dos rastros, que é meio por aí. Uhum. É uma história interessante porque, em 2013, a bunda da Simone de Beauvoir é censurada no Facebook. Aquela foto clássica dela de foto. E a censura desse nu da Simone, que é uma foto artística maravilhosa, ela vai levar, eu estou aqui com uma amigona que ela está fazendo comigo o evento Erotismo de Filosofia, na 4ª edição já. Ela está aqui, oi Ana. E a gente começa a participar de grupos, né, de leituras, de questões eróticas, pensar imagem. E aí surge o evento Erotismo de Filosofia, em Goiás, na cidade de Goiás, vulgo Goiás Velho, mas eu respeito que eles não gostam de chamar de Goiás Velho. E a partir desse evento, desse acontecimento, né, dessa situação que de repente chega e te esbofeteia, eu começo a trabalhar com a erótica feminina. E ao trabalhar com a erótica feminina, eu começo a perceber o quanto o nosso ego foi destituído, quanto o nosso corpo foi destituído. E aí, concomitante a esse trabalho, que eu costumo dizer, eu tenho um amigo que brinca muito comigo, assim, não diz que você trabalha não, você assusta as pessoas. Porque eu trabalho com genocídio, assassinato, né? A eliminação do outro por vários fatores. E esse trabalho começa a se desenvolver. E em 2017 eu vou fazer um pós-doutorado com o Rafael Docnovo, muito ainda dentro da erótica. Só que em 2015 a gente faz um evento que é a Mulher na Filosofia, que é um dos primeiros do mundo, com esse título, com essa... Isso tem uma alemã que até teve com a gente agora no Erotismo Filosofia 4, que é a Ruth Wagenbrugger. E ela é de Paderborn, se não me engano, ela é o único departamento do mundo que tem uma cadeira sobre filosofia da mulher. E ela faz um resgate dessas mulheres que foram apagadas ao longo da história. E eu me surpreendo com o trabalho dela, por exemplo, eu já trazendo essa questão da mulher, e eu vou desenvolver isso a partir de 2017, no pós-doc, num livro que saiu esse ano. Estou aí mais de 2 anos escrevendo, né, pesquisando, que é a Lilith. E essa minha Lilith, eu me deparo também, por causa da demora, volta o texto, você reescreve. Eu não sou qualquer mulher, eu sou mulher brasileira. E isso tem uma marca. Porque a gente traz com a gente o Ocidente, né, a Europa, a portuguesa. Vocês aí no Nordeste ainda têm os holandeses. Eu, com esse sobrenome, não nego o italiano que tem na família. A gente, meus cabelos não negam, né? Eu trago a África, ou as Áfricas, como eu gosto de dizer. Uma relação indígena que nos é negada. E, ao mesmo tempo, eu sou essa acadêmica que dá aula,
gosta da pesquisa acadêmica, que aprendeu a tradição filosófica, que aprendeu a estudar os autores, que aprendeu a estudar os problemas. E eu começo vendo essa leitura dessa mulher, que é brasileira, que é acadêmica, ou seja, que é privilegiada, e não só no Brasil, né, porque o grau de instrução feminina no mundo não é tão elevado, se a gente levar em consideração países, né, que nós não temos estatísticas. Então, eu tenho esse privilégio e começo a fazer esse resgate da mulher. Não a mesma forma como a Ruth, porque a Ruth ela faz um trabalho maravilhoso, que é resgatar todas essas filósofas que escreveram, publicaram, existiram, e que a gente simplesmente sequer sabe que elas existiram. Ela trouxe duas filósofas de um evento no passado, sobre as que eles nunca ouvi falar, né? Nem sabia que existiam essas duas. E, ao mesmo tempo, eu começo a perseguir os rastros dessas mulheres. E que rastros? Eu acho que é isso que a gente quer falar um pouco. Que rastros são eles? São os piores. Porque eu começo a perceber que toda a tradição ocidental nos coloca como um mal. Então, perseguir esses rastros, olhar para essa mulher né, na filosofia, essas mulheres, como a gente se apresenta, a necessidade de uma escrita masculina para que a gente possa aparecer, todas essas relações, elas vão surgir a partir de uma série de discursos. E, como eu falei logo no início, você pode me interromper, tá? O hora que você quiser. Essa série de discursos, eu sou orientanda de Foucault. Eu sou ex-aluna de Roberto Machado. Então, eu não escrevo sobre Foucault, mas brincando um pouco com Derrida, é um espectro que está sempre ao meu lado, né? Eu estou sempre carregada, assim, né? Então, eu vou pensar a questão de como os discursos atravessam milênios, porque aí a gente está falando de 5.000 anos, né? Mas mais até. Atravessam milênios, desde os Gênesis, né? Por isso que eu estou lá atrás, né? A Pandora, né? Do nosso grego, Medusa, e eu vou fazer essa transição tentando entender como é que é, mesmo no momento em que isso já existia, por exemplo, nos gregos, em que a mulher ela é dada como igual ao homem biologicamente, sendo apenas a fêmea da espécie, né? O próprio Aristóteles diz que nós temos todas as capacidades intelectivas do homem, mesmo diante de como é que o discurso mítico ele atravessou. E nessa pesquisa, que começa lá em 2013, numa brincadeira, ou melhor, quase uma brincadeira, mas é uma brincadeira que vem de uma revolta por conta, né, da cassação da bunda da Simone de Beauvoir, vamos brincar assim, ela se torna algo potente. E aí eu vou à teogonia, eu vou ao apagamento dessas mulheres, eu busco entender quem é a bruxa Medeia, né? Essa feiticeira que nos carrega, e tentar dar a ela um olhar que é um pouco diferente, que eu não sou a única pessoa que faz isso, mas por que Medeia mata os filhos? Né? É uma grande pergunta. Nossa, o infanticídio, a mãe matou os filhos, mas eles iriam morrer, eles já iriam morrer. Então tem todo um simbolismo dela oferecer os filhos aos deuses, né? E algo que marca, porque Medeia se dá bem, porque ela se manda da casa de novo, com coisa de família, e é muito complexo.
ela é um monstro e Jazão não é, né? Que lá os filhos da própria sorte. A Antígona, que é uma questão que se impõe, a gente pode ler aí a Riger, Spivak, Butler, hoje dialogando, Butler tem um texto belíssimo chamado O Amor de Antígona, onde ela resgata a Antígona de Hegel, a Antígona de Lacan, e particularmente eu acho que nenhum deles está errado, eu acho que é tudo isso mesmo. Tem a questão do tabu, tem a questão do afrontar o governo, eu acho que tem o Estado, né, quando a Antígona se pronuncia para Creonte, tudo isso está ali. Mas há algo que coloca a Antígona como aquela que não devia falar, não devia agir. E aí eu tive a Medusa. Eu estou aqui falando, né, um pouco desse apagamento, porque nós transformamos essas mulheres em monstros. Eu estou indo nos gregos, o livro não segue essa sequência, a propósito. Elas estão lá, mas elas estão numa outra ordem. Eu trago a Medusa para cá, eu levo a Antígona para lá. Mas eu estou tentando seguir uma cadeia assim, mais de raciocínio, de tentar pensar dessa Medusa. Quem é Medusa? Medusa é a mais bela de todas as mulheres dentro do templo de Atenas. Virgem, extremamente dedicada. Ela é estuprada, violada, e como punição, Poseidon faz isso, né? E como punição ela vira a Medusa que a gente vê. Uhum. Ela é culpada pela beleza, ela é culpada pelo cabelo. Ela tinha que ter resistido. Como aquela jovem iria resistir ao Deus Poseidon? Então, assim, quais são as histórias? Aí eu sempre falo de um amigo, o Gabriel Mograbi, ele estava escrevendo e ele falou assim: nossa, você tem que promover então o Tom Zé. E o Tom Zé veio parar dentro do livro, né? A Ave Maria do Tom Zé. E a Jezabel, que é essa outra maldita, né? E a ideia é apagar a Jezabel da história, que não pudesse mais falar o nome dela. Se tratava de prostituta. Eu fui ver a história, nada. Inclusive, parece que era uma grande mulher, uma excelente mãe, mas era uma mulher, né? Eu não gosto muito do termo, eu acho que não é sempre que a gente deve usá-lo, empoderada, mas essa mulher tem poder, que vai ser a regente do Estado, claro. E tudo isso faz com que Jezebel seja, mais uma vez, uma bruxa, um monstro, né? Até porque o Deuteronômio está dentro dessa estrutura. Quando a gente começa a olhar, a gente vai vendo que os discursos permanecem. Esses discursos que estão lá na teogonia, trabalho em dias. Quem é Eva? Eva é a segunda mulher de Adão. Por isso que eu quero ser Lilith, né? Eu não quero ser Eva, eu quero ser Lilith. Lilith, né, pela Torá e pelo Talmud, é a primeira mulher de Adão. Essa mulher que, segundo a Torá, em alguns textos, porque elas foram organizadas já no século III, IV, até o século XI, até então eram só discursos orais, né? Essa mulher, ela se nega a se deitar embaixo do homem. Porque ela é feita do mesmo material que ele. Eles são iguais. E o mais interessante de Lilith é que quando Adão diz que não, Deus diz que ela tem que se submeter, ela olha para ele e fala assim: vou nada, tchau, e vou embora. E foi. E o que vira Lilith? Então, todas essas mulheres que, de alguma maneira, disseram não, elas foram apagadas. A história de Pandora, né? Qual é a história de Pandora? A mulher, ela é feita como um mal. É repetido, né? Está na teogonia e depois do trabalho de dias. É um mal aos homens que comem pão. É um presente de grego, né? De Deus grego, literalmente.
Ela é o cavalo de Troia, ela carrega todos os males e deixa o pior deles a esperança. Porque ela é curiosa, ela é ardilosa. E aí você vai olhando esse discurso, a mulher é ardilosa, ela se interessa por fortuna, isso está super teoria. Ela não quer um homem pobre. Eu me lembro dos discursos das avós. Isso. E aí eu vou chegar na Idade Média e tinha um detalhe, uma curiosidade, e eu gosto de falar da Ruth, porque a Ruth me ensinou isso numa das palestras que eu assisti dela, que foi exatamente ela mostra que o percentual de mulheres filósofas na Idade Média era muito superior do que a do século XX. Isso é assustador. E o que é mais assustador? A gente não saber que ela devia ser. Então, perseguir rastros é também perseguir isso. Né? É encontrar essas mulheres. E aí eu acabo indo para Heloísa. E até no livro eu falo que é quase uma questão juvenil, porque eu achava a história de Heloísa e Abelarda a coisa mais linda do mundo, que tinha filme, né? Daquele romance. E aí você descobre que essa mulher não queria casar, era contra o casamento. Ela casa forçada, porque a Abelardo queria dar um nome a ela, né? Ela achava que o amor verdadeiro não trazia de casamento. Essa mulher, para além disso, escreve 44 textos, né? Teológicos, lógicos, que contrapondo a Abelardo. Quando a Abelarda conhece, ela já falava grego, latim, já tinha lido todos os padres, já tinha lido tudo. Não, o Abelardo a ensinou. Isso em 1999, o Vaticano, a palavra é concessão, dá concessão a ela de ter sido ela a assinar as cartas, e não o Abelardo que escreveu por ela. Então, a gente está encontrando isso. E a gente vai vendo a Sofia, vai vendo... eu sempre falo que eu não nego a genialidade da pessoa, a genialidade de Kant. Eu, inclusive, nem saberia dizer que antes do século XVII e XVIII eu poderia falar de machismo. Porque, para haver machismo, a mulher tem que ser vista como um ser que existe. Uhum. Então, havia uma misoginia, isso é óbvio, mas o machismo, eu brinco em sala com meus alunos, eu falo, é upgrade, gente. Porque para existir o machismo, eles tiveram que descobrir que a gente existia. Ou seja, o negócio era tão pior que nem machismo caberia o termo. Como é o nome dele? Bernardino de Siena. Ele escreve uma coisa muito interessante, né, que é o São Bernardino de Siena, sobre as mulheres, que ele vai falando, se ela está... Não pode deixar a mulher parada. Então, mesmo que ela tenha uma serva, né, ela tem que... Ele vai falar com os termos mas ela vai ter que cozinhar, vai ter que varrer, porque a cabeça da mulher não pode ficar vazia, porque ela vai para o diabo, né? Aí eu lembro da minha avó, das minhas mães, da minha mãe, das minhas tias, né? Das mães das minhas amigas de infância, cabeça vazia. Oficina do Diabo. Oficina do Diabo. Gente, eu estou falando do século XII, XIII. Então, perseguir esses rastros é um pouco isso. E nesse contexto, eu encontro a Mary Wollstonecraft, eu encontro oh, meu Deus, deu um branco no nome dela. Augusto Floresta, esqueci o primeiro nome dela, agora deu um branco, que é uma grande pensadora brasileira do século XIX, que escreve um tratado sobre educação para as mulheres. A Nízia, não? Nízia Floresta, Nízia Augusto Floresta, Nízia Augusto brasileiro, Floresta brasileiro, brasileiro Floresta. Nossa, eu tive que caçar esses textos. A live vai ficar gravada, mas eu vou contar. Os textos não existem mais. Eu consegui num site russo, gente.
Você não acha, até a última publicação foi nos anos 80, e assim, depois de décadas sem publicar, acho que uma ou duas edições, se não me engano foi uma só, esgotou, você não encontra em estante virtual, você não encontra em lugar nenhum os textos dessa mulher do século XIX, que vai falar sobre educação. Ah, mas ela ainda está falando de educação do lar? Gente, a gente está no século XIX, a gente não está no século XXI. Você não vai querer a mulher sendo uma grande executiva. Então, vamos situar também. O simples fato de atribuir à mulher uma educação, isso é uma coisa... A Mary, na verdade, século XVIII e XIX, ela vai falar... Ela fala assim, ela pega o Kant, porque ela é uma kantiana, pega o universal da ratio kantiana, e fala assim, peraí, isso é igual, por que a gente não pode ser educada? Como é que eu vou me desenvolver? E a gente nunca ouviu falar. Isso é muito interessante. As nossas filósofas viram poetas. É. E aí, uma coisa muito interessante. Primeiro, como se a poesia fosse menor que a filosofia. E não é. Então, a gente já coloca a poesia como menor e a mulher como poeta. Herança platônica. Né? Oi? Herança platônica. Não estou te ouvindo. Não, não? É uma herança platônica. Eu não estou. Eu vou botar aqui e eu vou te ouvir aqui. Melhor, fala. Herança platônica. Deu para escutar, não? Não, mas eu lhe escuto, pode falar. Não, eu vou continuar então. Eu vou ver se eu ouço aqui no YouTube. No YouTube não, no computador. Melhor, fala. Herança platônica. Deu para escutar, não? Agora eu ouvi você no YouTube. Pode falar. Tá bom. Faz parte da tecnologia, gente. Não tem problema. É live, a tecnologia é algo muito recente, é isso aí que a gente tem. Então, assim, quando eu penso nisso tudo, eu estou perseguindo rastros. Você falou do Rosas. O Rosas foi o seguinte, a gente tem um evento, estamos na nossa 24ª edição, vai acontecer a nossa Semana de Filosofia aqui na UF, mas a gente fez em 2017 e fizemos a segunda em 2019, que é a Bienal de Filosofia. É um evento megalômano, que nós somos completamente loucos. São vários eventos. Gente, e funciona. Não me pergunta como a gente consegue dar conta. Então, tem evento de antiga, tem evento de moderna, e tudo ao mesmo tempo tentando não coincidir, né? Chocar o horário, a gente consegue montar quase tudo nesse sentido. E o meu GT veio como último evento, que é o Alteridade de Construção. E quando veio o GT, o que aconteceu? A gente chamou o GT que estava fazendo o centenário da execução de Rosa Luxemburgo. E eu queria fazer uma homenagem, por isso Rosas e Pensamentos Outros. Uhum. A Rosa não está no livro, mas a Rosa é uma personagem filosófica fantástica. Ela é uma feminista e ela é acusada por homens e mulheres por não ficar no papel dela de mulher do Estado, porque ela quer ser intelectual, ela é uma intelectual, mas não é esse o papel da mulher no partido. Uhum. E o mais curioso é que quando ela é executada junto com um companheiro. E o corpo dele fica. O dela é jogado fora. Não acham o corpo de Rosa. Encontram um sapato, ficou na lama. Então, quando a gente fala de apagamento, é falar do apagamento nesse sentido de apagar essas mulheres da sua história e da existência. Isso é muito interessante na medida em que a gente pensa nessa mulher que faz filosofia,
E quanto a gente quer que essa mulher escreva de um modo diferente, a gente atribui a ela, atribuindo à filosofia, áreas da filosofia, condições menores, coloca ela na estética, na poética, e aí a gente faz uma atribuição menor dessa mulher e dessa área da filosofia, o que é gravíssimo. Coloca-se, a gente não escreve na academia, mas a gente diz ainda, da mesma maneira, né, que nós somos as coisas de mulherzinha. Né? Não tinha um livro, tinham livros para mulherzinhas, século XIX, século XX, é meio isso. E isso é muito interessante na medida em que a gente começa a olhar que a tradição ela não consegue aceitar a gente. A não ser que a gente se enquadre dentro do padrão do vestimento, da vestimenta, do tipo de voz, do que escreve. Para eu ser respeitada, e aqui não tem nenhum demérito em fazer lógica ou qualquer outra coisa, não é isso que eu estou dizendo, mas como se aquilo fosse um lugar. É muito interessante, aquilo fosse um lugar de homem, para início de conversa. Então, a mulher que faz isso, ela tem um pensamento masculino. Então, a gente já faz um substrato, né, da filosofia a partir do que é feminino, o que é masculino, sem descrever, sem dizer. Coloca as mulheres nesse lugar. E a gente não fala de Émile de Châtelet, que escreve antes de Kant, que Kant mesmo disse, e Kant a leu. Está lá em algumas passagens dele, né, nas observações sobre o belo sublime, está lá em algumas passagens, obviamente ofendendo a Émile de Châtelet, mas está lá, né? Está lá, falando para usar barba postiça, está lá quando ele vai falar da metafísica do costume, sobre as mulheres que leem, falando de física, matemática, não é um lugar. O próprio Kant vai dizer que o nosso lugar é o do belo, e nós sabemos que é o belo em Kant. O sublime é do homem. O homem tem a mens sublime, né? A mulher é bela. Hierarquicamente, a gente sabe que o sublime está acima do belo. Então, fazer esse perseguir rastros é um pouco isso. E aí eu lembro que eu comecei falando também que eu sou uma brasileira que escreve. Então, a minha Lilith é uma Lilith que vai passar pela questão da sexualidade. Eu acredito que a mulher é o feminino originário, né? Aquele que marca a diferença. E tudo que vem do feminino, né, acaba sendo negligenciado, ou excluído, ou perseguido, que é o que acontece, por exemplo, com a comunidade LGBTQI+, né, as mulheres trans, os homens que trabalham estética, são femininos demais, não importa se ele é heterossexual, não é disso que se trata, não é com quem ele deita, com quem ele transa, com quem ele dorme, não. É a atribuição do que é uma questão feminina e que é uma questão masculina. E nessa trajetória eu vou tentar resgatar. Claro que ainda de maneira insípida, eu acho que é algo que ainda falta muito, muito para que eu possa chegar a um Juan Flores da vida, um Renato Nogueira da vida, né? Eu estou aqui perseguindo também os rastros da minha origem. E a minha origem brasileira, a minha brasilidade, como eu gosto de dizer, ela é africana, ela é indígena. Mas é uma coisa interessante, que ao perseguir os rastros da mulher, eu também encontro os rastros indígenas muito mais apagados do que os negros. A minha África, ou as minhas Áfricas, como eu gosto de dizer, elas são muito mais presentes. Conseguiram apagar os rastros indígenas, conseguimos apagar. Ficou a comida, uma palavra aqui, outra acolá, mas os mitos.
o Brasil, e exatamente por causa da escravidão, e eu acho que tem a ver muito com isso, que no momento que eu digo que o índio tem alma e que ele precisa ser salvo, eu o anulo. No momento que eu nego a alma de alguém, eu escravizo esse indivíduo, né? E até muito interessante, porque eu tenho 2 filhos pequenos e eu lia escravos, né, nos livros de escola. E hoje meus filhos leem pessoas escravizadas. Isso. Então, isso é fantástico, ninguém é escravo, né? A pessoa é escravizada. Mas exatamente por isso, talvez, isso é uma possibilidade, manter a integridade de alguma coisa era necessária. Então, você tem os movimentos afro-brasileiros, os movimentos negros, eles são muito fortes. Então, essa mitologia, essa nossa mitologia, porque ela é nossa. Eu sou uma carioca perdida no Cerrado, mas neta de uma baiana de Salvador que nasceu no Tororó, gente. Eu faço muqueca. Então, minha avó era negra, minha mãe é negra. Então, a ideia da negritude, ela não tem só também a cor da pele. A cor da pele, os traços negroides, eles servem para que a gente seja mais afetado, né? Que a gente seja mais excluído do que qualquer outra coisa. Mas está dentro da nossa cultura. É a nossa culinária. E o Brasil, ele é isso. Essa mistura de Áfricas, que vieram negros de regiões diferentes da África. A África não é... A África é um continente cheio de Áfricas dentro. Né? Você tem uma África muçulmana, você tem uma África islâmica, né? O muçulmano não tem questão islâmica. Você tem uma África com traços finos, uma África com traços grossos, você tem culturas distintas. E aí eu vou descobrir, por exemplo, os nossos irmãos lusófonos, né? Os moçambiquenhos. Em Moçambique, a gente tem as mulheres macua. E as mulheres macua, elas são matriarcal e matrilinear a sociedade. Claro que quando o europeu chegou, conseguiu desestabilizar aquilo tudo. O que é uma questão interessante, porque a Europa objetificou suas mulheres, queimou suas mulheres. Nós somos Europa? Eu diria também. Mas a nossa condição é singular, enquanto mulher. E aí eu encontro o que seria a minha Lilith, né? E Lilith é essa que tanto eu quero, que vem de uma Europa, que chegou aqui com uma coroa, né? Que, como eu brincava com um amigo paulistano, quem um dia foi corte nunca perde o reinado, né? Que o carioca, eu brincava com ele, ou seja, que se entende como corte até hoje. Eu sou carioca, eu sei como é que funciona o meu Rio de Janeiro. Quando sai do Rio, descobre que o Brasil não é a corte, o Brasil é... Nossa! Ou seja, a gente é uma gotinha d'água no oceano. Isso é muito interessante. E essa questão ela é mais interessante ainda na medida em que eu começo a pensar quais são os mitos que me conformam. Para além de Pandoras, de Evas, quais são os outros mitos? Eu sei falar da Medusa. E a minha Lilith, ela quer vaguear. Ela quer ser malandra de rua. Eu sou carioca, né? Deu uma travada, professora. Travada. Voltou. Voltou agora. Voltei. A sua voz voltou também. Foi para isso que travou. Foi para isso que travou. Então, assim, a minha Lilith quer rodar. A minha Lilith, eu comparo a Lilith.
eu resgato os mitos, e aí é muito interessante que eu vou pegar o mito de Nanamburuque, e claro, você tem vários mitos, que são várias Áfricas, então você tem várias leituras do mito, mas eu pego o mito da Nanã, porque a Nanã é deusa primordial. Nanamburuque, sendo deusa primordial, ela é rainha do barro. Oxalá tá bêbado, não consegue fazer o homem. E aí, quem é que faz? É Nanã. O barro é feminino. Na origem africana, que me conforma, que me forma, porque eu sou filha da África nesse Brasil, como eu sou filha de Portugal, né? A Europa e a África estão aqui, eu gosto mais de África, mas vamos lá. Eu também tenho isso. O meu barro de Nanã é um barro feminino. Então, a própria criação do homem é feminina. Isso é um olhar maravilhoso. É claro que, como eu falo África, eu não vou dizer para você, olha, na África, né, o regime matrilinear, matriarcal, não é nada disso, gente. Como eu falei, são Áfricas, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, a região do Congo, não é uma questão da colonização europeia ocidental, a questão da castração da mulher, da opressão do feminino é algo que já se faz desde sempre. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas, todavia, os mitos africanos, mesmo que eu tenha relações diferentes, diferentes condições, eles trazem uma outra noção. Quem é Oxum? E assim, eu vou falar da, né, a mamãe Oxum chora na cachoeira, né? Um ponto maravilhoso que fica imortalizado, mas eu preferi pegar a Oxum, que é a bela Oxum, que é, né, uma deusa de beleza, e ao invés de ficar falando da rixa dela com Yansan no bar, eu vou levar para um outro mito, que é quando ela vai salvar a humanidade. Que ela é um pavão, voa, 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 que nenhum Deus queria. Ela perde todos os cabelos, ela fica toda queimada do sol. E ela consegue que a chuva vem e salva a humanidade. Daí nasce o Urucu. Pegar a Yansan, dizem que eu sou filha de Yansan, então é meio complicado isso, mas Yansan, por que Yansan? Porque Yansan, como dizem alguns babalorixás, ela representa a mulher brasileira. Essa mulher que larga os filhos, ela larga os novos filhos, né? Dela com Ogum e vai viver com o Xangô, que é o grande amor da vida dela. Mas ela cuida, né, de um Lulu, ela cuida de vários filhos. Mas quem é a mulher que larga o filho? É a mulher que vai trabalhar, que sai às 5 da manhã, numa capital como Rio, São Paulo, BH, para pegar não sei quantas condições, e ainda em casa às 8 horas da noite, que é a hora que vai ver os filhos. É a realidade da mulher brasileira. Uhum. E mesmo assim, ela é bonita, ela é alegre, ela é o poder, ela é o raio, ela é a força. Então, ela não... claro que os mitos têm a história do estupro de Yansan, tem vários. Eu não estou descartando isso. Mas descartar essas realidades místicas é descartar as nossas potências. As nossas potências de que as nossas pegadas apareçam. Ao contrário dos mitos que apagam as nossas pegadas. Então, conseguir rastros é conseguir tanto misticamente e através desses discursos que se perpetuam até hoje. Tanto se perpetuam que mal saiu a Dilma, entra, né, o Temer com a Bela resgatada do lar.
essa coisa chamada Damares diz que as mulheres são estupradas no Amapá porque as crianças, então, de pedofilia. Nós estamos falando de... no caso em questão, eu não posso nem trabalhar como um transtorno psíquico, não, porque é objeto, e objeto a gente pega, a gente toma, a gente usa. Porque elas não usam calcinha. Uhum. Então não tem dinheiro para comprar calcinha, logo ela está querendo se estuprar. Bom, virou a vida, né? A vida de uma criança não tem validade. Quando você coloca uma criança que foi violada por um tio, por não sei quantos anos, engravida, e aqui eu não estou falando sobre o aborto, a defesa nem do aborto, mas no momento, apesar de eu ser a favor do aborto, mas não é isso que está em voga aqui. No momento que a gente está aí disso, o que dizer que aquela criança? Eu li, foi uma professora de São Paulo que foi exonerada do cargo. E eu achei isso muito bom, porque ela disse, ela não, a menina estava sendo avisada dos 6 anos, então, 10 anos. Isso. E essa professora de São Paulo disse, ela 4 anos, ela gostava. Eu vi. Então, que discursos são esses? É o mesmo discurso da minha vida. Então, perseguir esses ratos é tirar essas mulheres desse lugar. E nada mais brasileiro que a pombagira, gente. Os mitos que a gente não quer. A pombagira é a Lilith brasileira. Lilith dá as costas a Deus e ao homem, e por causa disso ela é tida como um demônio. A pombagira só existe no Brasil, caso vocês não saibam. É Umbanda, que é uma religião brasileira, de Niterói. Se não me engano, 11 ou 10, né, Niterói. Mas quem é a pombagira? A pombagira ela pode ser oriental, ela pode ser uma cigana. No Brasil, eu fui encontrar as origens da história de Maria Padilha, que era uma mulher, uma espanhola, e ela acaba morrendo, né, por causa desse amor, porque ela tem esse rei, e o rei mata a própria mulher, e aí no final ela morre numa das festas bubônicas da vida, e ela é consagrada como a única rainha, né, de Espanha. Mas a Maria Padilha, ela tem essa característica, que aí vai narrar as incorporações da Maria Padilha, porque ela era uma mulher viva, alegre, né? Então, quem é a Lilith brasileira? A pombagira é aquela que bebe, que anda nos becos, que vai para os botecos. Bem, nós estamos no século XXI e isso ainda é transgressor. É muito louco, né? É muito louco. Enquanto a capacidade de pensar que a transgressão é algo que se dá na objetificação do corpo de uma mulher que não pode ser livre. Então, eu faço esse resgate trazendo isso. Então, perseguir raças é perseguir filósofos que foram apagados, que não são justas, que fecharam textos, muitas tiveram que escrever com nomes masculinos. Conseguir rastro é encontrar só um sapato na lama, como é o caso do pós-adolescente. É olhar esses discursos que atravessam esses milênios e tentar entender que é mais difícil, que a gente sempre presente, mas talvez o incômodo. E aí, algo que eu teria que sentar com a minha amiga Ruth lá de Baden-Württemberg para tentar entender, é porque na Idade Média eu tenho um percentual muito mais elevado de mulheres filósofas
E lá elas eram conhecidas. E porque hoje eu mal sei que algumas delas existem. Por que eu fiz isso? E aí a gente poderia, isso dá até um outro livro, né? Pensar um pouco sobre essa relação de por que o machismo ele surge depois. A misoginia está ali, esclarecida, posta. Mas o machismo é uma outra coisa. Que pode ser machista sem ser misógino. O misógino é machista, é claro. Mas o machismo é algo que vem depois. Vem exatamente. Porque, enquanto é a exceção, tá ali, talvez, é só uma hipótese, né? Mas quando eu reivindico direito, será que. Eu não sei, estou aqui falando, mas é que para mim não está marcando o tempo, então não sei quanto tempo temos. Falta 9 minutos. Uai, tu quer falar, não? Eu separei aqui algumas observações que podem servir também como perguntas, que quando você vai tratando essa questão, né, do resgate, das pegadas das mulheres que foram apagadas, e aí eu queria trazer um pouco para a realidade de hoje, para a atualidade, porque parece que ainda há um esforço gigantesco para apagar essas pegadas do mesmo jeito, né? E eu vejo isso em várias ações, em todos os lugares, e claro que assim, eu sou homem, então eu não sei como falar por uma mulher, e nunca vou saber, por mais que eu estude, eu nunca vou saber o que uma mulher passa, o que é ser uma mulher, nunca vou saber isso. Mas pelo menos eu tento o tempo todo buscar um processo de desconstrução daquilo que eu fui adestrado. Eu fui adestrado a ser o macho alfa, a ser o pegador, a ser o melhor jogando bola. Como acho que todas as crianças, infelizmente, são adestradas a isso. E como hoje me incomoda perceber essa situação e perceber como eu lidava com a situação, mas que pelo menos agora eu tento desconstruir isso e aprender, principalmente escutando as mulheres. E me irrita quando eu vejo uma cena de machismo, de racismo, de LGBTfobia, e eu fico imaginando o que é que não passa a mulher, o negro e o gay. Teve uma seguinte situação. Eu publiquei no meu Instagram, eu fiz uma série chamada Filósofos Contemporâneos, e comecei a botar foto dos filósofos e algumas informações sobre eles. Porque eu tenho muitos alunos que me seguem, eles acabam querendo saber quem são os pensadores atuais, tem algum pensador vivo. E não foi surpresa, mas exatamente quando eu coloquei pensadoras, choveram críticas. Quando eu colocava, por exemplo, Axel Honneth, Habermas, Luc Ferry, Michel Onfray, era só elogio, palmas, pensador brilhante. Foi só botar a Butler, a Nancy Fraser, a Angela Davis, e já começava. Né? Teve um comentário que foi mais ou menos o seguinte. Começou assim. As mulheres não nasceram para pensar. Já começou assim. Eu não tive estômago de ler o resto. Eu apaguei e bloqueei a pessoa. Não tive estômago, não consegui. E parece que assim se transformou num movimento natural dos homens se proteger das mulheres. As mulheres parece que são vistas como uma ameaça para eles, ao cargo que eles possuem, a vida deles. A mulher é sempre uma ameaça. Então como é que eu lido com a ameaça? Preservando e conservando a mim mesmo, destruindo o outro. E todas as mulheres que eu coloquei, houve críticas, mas os homens nenhum. Nenhum houve crítica. Nem Heidegger, né? Nem o Heidegger que era nazista. Não, nem Heidegger. Não. Mas assim, eu ainda só botei os vivos. Eu só botei os vivos ainda. Eu nem botei assim os... Eu botei o Agamben, o Zizek, o Sloterdijk. Mas se eu botasse o Heidegger, com certeza ninguém ia nem saber disso. Né? E teve um outro episódio que foi com minha filha. Eu tenho uma filha de 14 anos. E, de repente, a coordenadora do colégio liga para mim e diz assim: Hugo, eu preciso falar contigo. Um colégio que eu dou aula e minha filha estuda nesse colégio. Eu fiz: pois não, tem uma mãe de uma amiga da sua filha que quer falar com você. Eu fiz: tá bom, marca aí que a gente fala. E depois eu descobri, ainda bem que não teve esse encontro, mas depois eu descobri que ela queria falar comigo
porque ela queria me alertar que minha filha era uma bruxa. Que bom! E sabe por que ela disse isso? Porque a minha filha assistia Eu uma fiquei série de curiosa. bruxa. Ela assistia uma série de bruxa. Ela assistia uma série de bruxa e por isso a mãe alegou que ela era uma bruxa. Essa mãe fervorosa, religiosa, sabe? E não queria mais que minha filha andasse com a filha dela. E depois eu conversei com a coordenadora e disse, ainda bem que você não marcou esse encontro, que eu não sei qual seria a minha reação. Não por chamar minha filha de bruxa, que bom que minha filha seja bruxa. O problema é essa ideia, né, que a bruxa é uma coisa ruim, tem que ser queimada, que também é uma criação. É uma construção. É uma construção. Justamente por esse receio, até para apagar o que as mulheres fizeram, né? Então, assim, você ia falando e eu ia me lembrando das experiências. E olha que eu sou um homem incomodado. Imagine a mulher que é a vida inteira passando por isso. Então, é assim, são episódios. Eu tenho uma filha e eu não me... Às vezes as pessoas... Ela tá 14 anos e as pessoas dizem assim, eita, vai dar trabalho. Eu fiz, por que vai dar trabalho? Não que ela tá ficando bonita. Eu fiz, tá, continue. Eu não tô entendendo porque ela vai dar trabalho. Não que ela vai namorar. Eu fiz, é claro que ela vai namorar. Qual o problema dela namorar? Você não namorou também, não? Não, mas eu fiz, meu amigo, é o seguinte, a vida é dela. Se ela quiser namorar com homem, com mulher, se não quiser, quiser com dois, o problema é dela, não é meu. Ela vai dar trabalho pra mim se ela começar, sei lá, a se envolver com drogas, se começar a fazer arruaça, quebrar coisa, aí vai dar trabalho. Mas a sexualidade dela não me interessa, é dela. Se ela quiser conversar comigo, orientação, tô aqui, disposto a isso. Mas eu não vou fazer nenhuma escolha por ela. Então, mas isso eu também falava quando era mais novo. E aí eu percebo, né? Sim. Então, esse processo, infelizmente, não é muita gente que consegue fazer esse processo de desconstrução. Então, assim, a gente está acabando, falta 2 minutos e meio só. E aí, só para finalizar, não sei se você já viu um filme chamado A Esposa. Já ouvi, não vi ainda. Assista, que tem muito, muito a ver com a história de Aberlardo que você contou agora. Tem tudo a ver com essa história. E aí eu vi por acaso o filme e quando você citou o exemplo, eu lembrei desse filme. Então, só para finalizar, Georgia, tem aí 2 minutinhos. As mulheres, elas conseguirão deixar um rastro, vão conseguir deixar pegadas que não serão apagadas daqui para frente? Eu tô aqui, uai. Eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim. E eu vou fazer uma metáfora, vou tentar ser bem rápida. Uhum. Quando Coco Chanel, vou pegar a moda, Certo. usa calças, e as mulheres usam calças compridas, é um escândalo. E a tradição vem bate, existe. Tem boas tradições, não tem tradição que não é ruim, nem para tradição é ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Quando Mary Quant inventa a minissaia, nossa, a mulher de minissaia nos anos 60, 1931, quando a Mary Quant inventa a minissaia. A questão é, a gente ocupou espaço. E muitas mulheres ainda pensam, como você falou, é um trabalho de desconstrução, porque eu também fui criada assim. Uhum. Frases familiares. Tem um irmão. Para o meu irmão era prendam suas cabras que meu bode passou. Mas é cabra aqui, né? A cabra também passa, galera. Então, mas é um processo de desconstrução. Eu acredito que eu tenho um menino que vai fazer 14. Eu tenho um filho que vai fazer 14. Uhum. Então, talvez a geração dos nossos filhos, ou melhor, dos filhos dos nossos filhos, vão ser bem mais libertos. Espero que sim. E aí talvez a gente não precisa de perseguir. Espero que sim. Eu também. Esperança é o mal, a gente sabe disso. Pois é. É o pior de todos. Mas a esperança é quando a gente está de mãos atadas, né? Não pode fazer nada. Mas a gente vai fazendo, né? Vamos ver. Bom, professora, falta 20 segundos. Queria agradecer imensamente. Assim que acabar, vou publicar aqui no Instagram, vou publicar no meu canal do YouTube. Foi um prazer enorme te conhecer e te escutar.
E quando tiver evento, mande publicação que eu vou divulgar aqui nas redes sociais, tá bom? Pode deixar, vamos ter sim. Muito obrigada, Hugo. Obrigada a todo